Bom dia, bom dia. Avaliar a volumetria em diferentes meios aquosos. Esse é meu tema, baseado no artigo, que eu vou colocar no link, né? Deixa o like aí, quem quiser mais conteúdo desse, né? Já tem que apoiar o canal, rapaziada. A análise granulométrica, ela é um ensaio usado para medir a classificação das partículas e o tamanho, que são fragmentos das rochas alteradas e podem conter diferentes minerais. O objetivo é determinar a porcentagem dos diâmetros das partículas do solo. Esse ensaio é importante na engenharia civil para avaliar a característica do solo que suportará estruturas, influenciando parâmetros como permeabilidade, compressibilidade e resistência. Os solos existem duas classificações, que são por tamanhos. Os solos grossos, que são partículas maiores que 0,074 milímetros, e os finos, que são partículas menores que 0,074 milímetros, que tendem a formar torrões devido às tensões de sucção. A norma da BNT NBR 7181 em 2016, ela regulamenta o ensaio de granulometria no estudo segundo Capelli de 2016. O ensaio é dividido em duas etapas: peneiramento da amostra e o ensaio de sedimentação das partículas menores que 0,075. Os procedimentos devem ser em itens normativos específicos para o solo e análise. No entanto, de acordo com Capelli ainda, ele aponta limitações na norma, especialmente sobre a formação de torrões e a consideração na forma esférica dos fragmentos, o que pode levar aos resultados não representativos das características reais do solo. Para minimizar os problemas, são utilizados defoculantes, como hexametafasto de sódio e hidróxido de sódio, que aumenta a densidade catiônica das partículas de solo. Shu e Davis, outros rapazes usados como referência, também relatam variações na dispersibilidade do solo dependendo do tipo e das condições específicas. Shu e Davis ainda relatam que a dispersibilidade do solo varia conforme o tipo e a concentração de defoculante utilizado, bem como o tempo de preparo da solução. Wintermead e Quinter destacam que defloculantes comuns em solos orgânicos podem ser igualmente eficazes em solos inorgânicos, embora alguns, como o metasilicato de sódio, possam ser ineficazes como dispersantes. Esses autores concluem que a concentração do defloculante e o tempo de preparo da mistura são os principais fatores que influenciam a dispersibilidade do solo. Esse trabalho vai investigar a influência desses fatores na disponibilidade, utilizando dois difuculantes amplamente usados em solos inorgânicos e orgânicos. O objetivo geral de todo o contexto do ensaio, do processo do artigo, foi avaliar o tempo efetivo de atuação de dois tipos de difuculantes em um solo tropical argiloso típico da região de Anápolis, em Goiás. Eu pego uma região específica para poder ser estudado. Teve que frisar a região porque às vezes pode variar dependendo da região, então é importante ressaltar isso. Os objetivos específicos são: primeiro, analisar as diferenças da curva granulométrica; segundo, comparar as curvas granulométricas do solo em diferentes meios aquosos; depois, em água comum, água com eixamestofato de sódio; e em terceiro, água com hidróxido de sódio. Depois, avaliar a influência do tempo de imersão do defluculante. As comparações vão ser feitas na imersão dos solos defluculantes em 24 horas, 48 horas e imediata, que você só coloca e tira, né? Acho que é isso aí. E avaliar a influência das partículas menores que 0,034 milímetros. Daí analisar o impacto dos três tipos de meio aquoso nas partículas menores, que seriam os grãos finos, né? Os solos finos. Chegando mais para a parte do resultado, o que todos esses estudos e todos esses processos geraram. Os dois tipos de defluculantes e da água natural demonstrou diferenças significativas na defloculação dos solos, variando conforme o tempo de atuação do defluculante no meio aquoso. Os resultados indicam que o uso de defluculantes é crucial para a dispersão adequada das partículas, permitindo a sedimentação isolada e a detecção precisa de diâmetros equivalentes. Sem o uso de defluculantes, as partículas tendem a se agrupar como na natureza, sedimentando mais rapidamente e apresentando diâmetros maiores devido às agregações. Entre as três soluções testadas, o hexametosfato de sódio mostrou-se mais eficiente para o solo tropical argiloso de Anápolis, seguida pelo hidróxido de sódio e, por último, a água pura. É importante notar que essa análise se aplica especialmente ao solo tropical de Anápolis, né? Como eu disse, que ele é específico ali. Então, dependendo de outra região, outro tipo de solo, que vai ter outros agregados ali, pode não valer. Cunha, um outro cara usado como referência, investiga a eficiência de soluções como dispersantes químicos na análise granulométrica de amostras de dois horizontes de 26 solos de referência no estado de Pernambuco. Eles observaram que o hidróxido de sódio foi superior para os solos da zona da mata, enquanto a combinação de
de outros componentes, teve desempenho semelhante ao hidróxido de sódio nos solos de Agreste e Sertão. Isso sugere que o uso de hidróxido de sódio como dispersante para os solos na zona da mata em Pernambuco. Por isso que, né, em zonas da mata é bom usar o hidróxido de sódio, que ele vai ser muito mais eficaz. Cunha ainda, só que em 2010, afirmou que o hexametofosfato de sódio é adequado para solos com minerais de argila de carga elétrica permanente, enquanto o hidróxido de sódio tem melhor desempenho em solos com carga elétrica variável. Segundo a Embrapa, laboratórios das regiões Sul e Sudeste usam mais hidróxido de sódio, enquanto o Nordeste predomina a solução de fosfato de sódio com carbonato de sódio. Isso reforça a defoculação dependendo das características do solo. Então, no sul usam mais um processo, né, de defoculante, que seria com hidróxido de sódio, e mais para o Nordeste, que é outra região, outros agregados, outra mistura no solo, usam mais o hexamestafosfato de sódio. O hidróxido de sódio mostrou maior desempenho em 24 horas, atingindo seu ponto máximo de foculação, enquanto o hexametafosfato de sódio teve melhor resultado em 48 horas. A norma NBR 7181 de 2016 especifica o tempo mínimo de preparo de 12 horas para as soluções, mas não o tempo máximo. A água pura foi usada apenas para evidenciar a importância dos desfoculantes na dispersão das águas e na prevenção da formação de torrões. Então, com isso a gente percebe que o hexametofosfato de sódio tem melhor resultado, tipo assim, no tempo de cura, deixando mais tempo, o resultado dele é um pouco melhor. Mas num resultado mais rápido, o desempenho do hidróxido de sódio é maior. E a água a gente viu que ela foi ali, a gente só usou, foi usada para poder comprovar a eficácia e o melhoramento do processo usando os outros elementos.